Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo dessa semana? Dando continuidade, então, ao nosso estudo de divisores, múltiplos, a gente vai ver hoje os critérios de divisibilidade. O que é isso? O que são esses critérios de divisibilidade? É o seguinte, um número natural é divisível por outro número quando a divisão entre eles é exata, ou seja, a divisão deixa o resto zero. Tá certo? Mas tem casos em que a gente pode descobrir se a divisão será exata sem fazer os cálculos. Não vai ter necessidade de montar a conta, dividir só para saber se a divisão é exata ou não, tá? Esses casos são os que a gente usa os critérios de divisibilidade, tá certo? Nós vamos ver aqui, hoje, os casos mais simples, tá? Outros casos a gente não vai colocar no vídeo hoje. Nós vamos ficar só com as regras que aparecem mais nos livros de sexto ano, tá certo? Porque existem outras regras também, mas a gente vai focar no que aparece no sexto ano para fazer uma aula mais simplificada, ok? Então, vamos lá. O primeiro critério de divisibilidade que a gente vai estudar aqui é a divisibilidade por 2. Quando um número é divisível por 2, a gente olha para o último algarismo desse número. Se o último algarismo desse número for um algarismo par, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, nós já sabemos de imediato que esse número é divisível por 2, tá certo? Então, vamos anotar. Um número é divisível por 2 quando o último algarismo é par, ou seja, 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ver exemplo, então? Vamos lá. Vamos pensar em alguns números aqui, ó. O número 18. O número 18 é divisível por 2? Sim, ele é divisível por 2, porque nós temos que o último algarismo dele é 8. Tá vendo? 8 é um algarismo par. A gente sabe que 8 dividido por 2 dá 4. Logo, o 18 também vai ser divisível por 2. Também é um número par. Tá certo? Vamos ver mais alguns. 374, 1002, 700, 516 e assim por diante, tá? Repara, ó, 374 terminou em 4, 4 é par. 1002 terminou em 2, 2 é par. 700 terminou em 0, 0 é par. 516 terminou em 6, 6 é par. Terminou em algarismo par, então o número é divisível por 2, ou seja, todo o número é um número par. Tudo bem? Essa é a regra da divisibilidade por 2. A próxima regra que nós vamos ver aqui é a divisibilidade por 5. Opa, mas e o 3 e o 4? Calma, a gente vai falar do 3 e do 4 daqui a pouco. Eu não vou fazer na ordem crescente, porque eu estou pegando regras parecidas. Eu estou agrupando em regras parecidas, tá certo? Então, vamos ver agora quando um número é divisível por 5. A divisibilidade por 5 ela é muito simples, é só lembrar da tabuada do 5. O que acontece lá? Os números na tabuada do 5, os resultados da tabuada do 5 sempre terminam em 0 e 5, pode reparar. Então, a gente já sabe que um número será divisível por 5 quando o último algarismo é 0 ou 5. Terminou em 0, terminou em 5, é divisível por 5. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Vamos lá. 5.000, 75, 100, certo? 815 e assim por diante. Então, basta olhar para o último algarismo, ó. 5.000 termina em 0, é divisível por 5. 75 termina em 5, é divisível por 5. 100 termina em 0, é divisível por 5. 815 termina em 5, é divisível por 5. Agora, o 314 é divisível por 5? Não, porque ele termina em 4. Então, eu já sei que não dá para dividir por 5. Tá certo? Tá vendo que eu já consigo essas informações sem precisar fazer a conta. Tudo bem? O próximo que nós vamos ver aqui é o 10.
quando um número é divisível por 10? Também basta a gente olhar o último algarismo. Se o último algarismo for 0, ele é divisível por 10. Só isso que a gente precisa, olhar o último algarismo e ele ser 0. Então, o último algarismo deve ser 0. Então, vamos lá, vamos anotar alguns exemplos aqui. 100, 30, 1590, 7100, tá vendo? Tanto faz aí, qualquer número. O importante é só que ele termine em 0, ó. Terminou em 0, eu já sei que vai dar para dividir por 10, tá certo? Comecei com esses 3 porque eles têm regras parecidas. A regra deles é o quê? Olhar para o último algarismo, tá certo? É claro que não é exatamente a mesma regra para todos, né? Cada um tem a sua particularidade, mas aqui a regra é bem próxima, que é só olhar o algarismo final, tá bom? Essa é a primeira parte. Vamos agora para a próxima leva de critérios de divisibilidade. O próximo que nós vamos ver aqui é a divisibilidade por 3. A regrinha da divisibilidade por 3, ela é simples e ela é até legal de utilizar, só tem que tomar cuidado que ela vai servir para o 3, tá? Qual que é a regra do 3? A soma dos algarismos do número que você está querendo descobrir resulta em um número múltiplo de 3, tá? Então, vamos lá. A soma dos algarismos do número que nós estamos pesquisando resulta em um número múltiplo de 3, certo? Repara que os resultados que você vai obter na tabuada do 3, quando você fizer a tabuada do 3, eles têm essa característica. Vai lá depois, monta a tabuada do 3, dá uma olhada nos resultados. Quando você somar os algarismos dos resultados da tabuada do 3, todos eles vão dar um múltiplo de 3, tá? Isso porque os números são todos divisíveis por 3, são todos múltiplos de 3, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Vários exemplos. O número 15. O número 15... 1 mais 5 dá 6. 6 está na tabuada do 3? Tá, 6 está na tabuada do 3. Então, o 15 é divisível por 3, certo? Mais um, 792. 7 mais 9, 16. 16 mais 2, 18. 18 está na tabuada do 3 também. Tá vendo? A gente só vai somando e vai achando aí os resultados e compara com o que a gente sabe da tabuada do 3. Vamos pegar mais. 660. 6 mais 6, 12. 12 mais 0, 12. Então, 12 está na tabuada do 3? Está na tabuada do 3. Mais um exemplo. 81. 8 mais 1, 9. 9 está na tabuada do 3? Está na tabuada do 3, tá? Então, a regra para divisibilidade por 3 é só isso. Soma os algarismos e vê se o resultado dessa soma dá um múltiplo de 3, dá um número da tabuada do 3. Tá certo? Ah, professora, mas eu somei, deu um número muito grande, eu não sei se está certo. Soma de novo, vai somando, vai fazendo quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, aqui, ó, no 18. Vamos supor que eu não lembro se o 18 está ou não na tabuada do 3. 1 mais 8, 9. 9 está na tabuada do 3, tá vendo? Então, a gente pode seguir. 12, 1 mais 2, 3. 3 é múltiplo de 3. Então, dá para a gente fazer isso diversas vezes até a gente reduzir a um único algarismo, né? A chegar em 3, 6, 9 e sempre vai facilitar para a gente aí para saber se o número é divisível por 3, tá certo? O próximo que nós vamos ver aqui é quando o número é divisível por 6. Por 6. Essa regrinha é bem simples. O 6, ele não é a multiplicação do 2 pelo 3? É, né? 2 vezes 3 dá 6. Então, um número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que respeitar as duas regras ao mesmo tempo.
ele precisa ser divisível por 2, então ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, e ele tem que ser divisível por 3. A soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3, tá certo? Então, você vai juntar essas duas regras, do 2 e do 3, para saber se é divisível por 6, tá bom? Vamos anotar aqui, então, divisibilidade por 6. O número precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá certo? Então, ele precisa ter a soma dos seus algarismos dando um múltiplo de 3 e o último algarismo deve ser par, ou seja, ele deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemplos. 660, ó, tem que fazer as duas verificações. Terminou em 0, ok, é divisível por 2. 6 mais 6, 12. 12 mais 0, 12. É divisível por 3, então ele é divisível por 2 e por 3, logo será divisível por 6, certo? Vamos pegar mais? Ó, 792. Terminou em 2, é divisível por 2. 7 mais 9, 16. 16 mais 2, 18. Então, tá na tabuada do 3, logo também é divisível por 6. Mais um exemplo aqui para a gente terminar. 1854. Terminou em 4. 4 é par, está, então, aí um número divisível por 2. Vamos somar. 1 mais 8, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 4, 18. 18 está na tabuada do 3, logo é divisível por 3 também. Divisível por 2, divisível por 3, então ele é divisível por 6, tá certo? Então, temos aí já a divisibilidade por 2, 5, 10, 3, 6, e a gente vai ver agora a divisibilidade por 9. Por 9 já? Sim, por 9. Por quê? Porque a regra do 9 é semelhante à regra do 3. Lá por 3 era o quê? A soma dos algarismos resulta em um número múltiplo de 3. A do 9 é a soma dos algarismos resulta em um número múltiplo de 9. Então, é quase exatamente a regra do 3. Mas em vez de ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos do número deverá resultar em um múltiplo de 9. Então, a soma dos algarismos resulta em um número múltiplo de 9, certo? Vamos lá para alguns exemplos, então. Vamos pensar lá no 1809. 1809. Vamos fazer a conta? 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 9. Desculpa, 9 mais 0, 9. 9 mais 9, 18. 18 é múltiplo de 9. Ok, então 1809 é divisível por 9. 270. 2 mais 7, 9. 9 mais 0, 9. Deu o próprio 9, então divisível por 9, ok? 6.903. 6 mais 9, 15. 15 mais 0, 15. 15 mais 3, 18. 18 é múltiplo de 9, então 6.903 é divisível por 9 também, tá certo? Cuidado! Essas regrinhas do 3 e do 9, elas são muito tranquilas de usar, elas são muito interessantes, mas elas só podem ser usadas para 3 e para 9. Não vai sair fazendo essa regra para 4, para 7, para 8, que não vai dar certo, tá? Essa regrinha da soma dos algarismos só serve para o 3 e para o 9, ok?
O último critério que nós vamos ver aqui é a divisibilidade por 4. Tá? Quando um número vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos desse número forem 0, 0, tá certo? Ou formarem um número múltiplo de 4. Então, quando é que teremos a divisibilidade por 4? Os dois últimos algarismos. Anotem isso no caderno de vocês, porque quando a gente escreve é mais fácil depois de gravar, de guardar a regra, tá? Então, os dois últimos algarismos do número formam um múltiplo de 4 ou 0, 0. A gente vai pegar um número e vai olhar lá no finalzinho dele, tá? Para ter certeza se ele é divisível por 4 ou não. Vamos ver aqui, ó. 324. Olha os dois últimos. Só vou olhar para esses dois. 24. 24 está na tabuada do 4? Sim. Então, ele é um número, todo ele, né? Todo 324 vai ser divisível por 4. 8.100. Olha os dois últimos lá do final. 0, 0. Terminou em 0, 0, é divisível por 4. 1.536. Olha os dois últimos ali. 36. 36 é divisível por 4? Ele está lá, 9 vezes 4 dá 36. Então, todo 1.536 é divisível por 4. Tá certo? Existem outras regras, por 7, por 8, mas a gente não vai falar delas aqui nesse vídeo. A gente vai focar nas que aparecem mais nos livros de sexto ano, que são essas daí, tá? Futuramente pode ser que tenha um outro vídeo com essas regras também do 7, do 8, aí a gente coloca. Por enquanto eu vou focar só nessas daqui, tá certo? Espero ter ajudado vocês, bom estudo e até mais!